É o tema para análise com o Luís Reis Pires, jornalista do Económico e que acompanha este tema. Boa tarde, Luís. Muito obrigada pela tua presença. Tivemos uma maratona negocial que terminou com um acordo unânime, mas há um longo caminho ainda a percorrer. Sim, terminou com um acordo para que os gregos comecem a fazer já qualquer coisa e só isso permitirá então começar a negociar um outro acordo. Portanto, para já, entre hoje e amanhã, Tsipras terá que enfrentar uma mini-revolução interna em Atenas, primeiro no próprio partido, porque o Syriza está nesta altura partido em dois. Há uma quantidade significativa de deputados que estão contra este acordo e que ameaçam saltar fora do Parlamento e convencendo, e há quem fale em remodelação governamental, convencendo o resto do governo a aceitar o acordo, é preciso depois passá-lo no Parlamento. Aí Tsipras tem o apoio do Nova Democracia e do PASOK, não terá de mais nenhum partido nesta altura e, portanto, não está ainda fácil e nem é garantido que todas estas 6 medidas, que são o requisito mínimo para começar a negociar, sejam aprovadas. Se assim for, e se correndo tudo bem e conseguindo o Tsipras legislar estas medidas até quarta-feira, começará então a nova maratona, que terá que necessariamente ser mais encurtada, mas terá que começar-se a negociar então o tal terceiro resgate, onde terá que se definir o valor do envelope financeiro, a questão da dívida, da sustentabilidade de dívida, o período de carência e extensões de maturidades e os outros condicionalismos que irão ser baseados nas propostas gregas e nas propostas do Eurogrupo. Não é certo que sejam só estas, pode aparecer mais qualquer coisa. E depois há também a questão dos bancos, resta saber se os bancos aguentam até quarta-feira, a altura em que termina o prazo para as medidas serem colocadas no terreno. Não há data prevista para a reabertura dos bancos gregos? Não há data prevista. Mesmo depois do Banco Central Europeu voltar a abrir a torneira à banca grega, não é líquido e será complicado, aliás, que os bancos abram imediatamente. Hoje a grande expectativa é saber se à tarde Mário Draghi que decide ou não voltar a aumentar os limites da linha de emergência, que estão parados e que estão fixos no mesmo valor desde a altura do referendo, desde que se convocou o referendo, e foi isso que levou os bancos a fechar. Neste momento, os bancos não têm mesmo dinheiro para sozinhos se aguentarem até quarta. E isto fontes da própria Banca Helénica garantem que não há dinheiro. Portanto, se Mário Draghi, que precisava deste sinal político de um acordo, hoje decidir aumentar a linha de emergência a ela para os bancos gregos, poderá haver uma reabertura dos bancos. No final da semana seria a melhor das hipóteses, mas o mais realístico até será o início da próxima semana. Se não for já reaberta, não poderá passar também de terça ou quarta-feira, mas começa a complicar-se um cenário em que os bancos voltem a abrir até final do mês. E por falar em próxima semana, de hoje a 8 dias, é 20 de julho, o dia em que a Grécia tem de pagar 3,5 mil milhões de euros ao Banco Central Europeu. Sim, lá está. Esse foi um dos pontos. Houve 3 grandes pontos ontem que prenderam o acordo durante várias horas. Um era a questão do FMI, outra era a questão do tal fundo para as privatizações e depois havia uma outra questão que Tsipras fez fim-capé, que era um empréstimo de ponte, que poderá ter 7 ou 8 mil milhões de euros, consoante o dinheiro que a Europa conseguir encontrar no mecanismo de estabilidade europeu e nos lucros do BCE, porque Atenas só poderá ter o dinheiro do eventual terceiro resgate após ele estar negociado, e como o resgate precisa de passar em vários parlamentos, é difícil que o dinheiro, mesmo que o resgate seja acordado no final desta semana ou no início da próxima, é difícil que esse dinheiro chegue antes de agosto. E, portanto, para fazer face às despesas com o BCE, o Atenas vai ter que receber dinheiro antes. E esse empréstimo de ponto foi uma das exigências que Tsipras fez e que ficou em cima da mesa. Hoje, aliás, há novo Eurogrupo que vai discutir essa questão e
o valor desse envelope e o ir para a frente desse empréstimo ponto será o que permitirá à Grécia não entrar em cumprimento com o BCE, como entrou já com o FMI este mês. E em relação àquele fundo que também prendeu um pouco as negociações, este fundo para as privatizações, foi ponto de discórdia. Esse fundo vai servir exatamente para quê? Foi ponto de discórdia. Esse fundo é quase como que uma garantia. Aliás, houve 2 ou 3 medidas que saem na proposta do Eurogrupo que vão para a Cimeira, que eram claramente medidas quase que para ver se Atenas roía a corda e saltava fora das negociações. Há, nesta altura, Estados-membros que só já têm o Brexit à frente, e isso é uma coisa que poderá complicar ainda as negociações para o terceiro resgate. A questão, por exemplo, do Brexit temporário, que Schäuble falou, foi uma coisa que saltou logo fora da mesa da Cimeira, porque o próprio François Hollande riscou de imediato a proposta. A questão do fundo para as privatizações acabou por reunir a simpatia, por exemplo, de Christine Lagarde, porque os gregos desde 2010, 2011, salvo erro, o valor que conseguiram encaixar em privatizações, portanto, estamos a falar em 5 anos, não se chega a 7 mil milhões de euros, andará a 6,5, e, portanto, as propostas de privatização que Atenas tem neste momento em cima da mesa são muito ambiciosas. E a ideia do Eurogrupo é que se transfiram ativos patrimoniais para um fundo independente que sirva como que de garantia para, se as privatizações não atingirem o valor que Atenas se compromete, se utiliza os ativos que estão no fundo para serem vendidos ou para, de alguma maneira, renderem dinheiro que possa colmatar essa diferença e, portanto, abater à dívida e ajudar a atingir a meta das privatizações. A diferença aqui e a questão de discórdia é que Schäuble exigia que o fundo fosse gerido por uma instituição no Luxemburgo à qual está ligado, é uma subsidiária de uma instituição alemã de que Schäuble é diretor. Atenas conseguiu que o fundo fique na Grécia e que 25 mil milhões dos ativos patrimoniais possam ser usados para combater a diferença das privatizações. Os outros 25 mil milhões servirão para a banca grega, para injetar na banca grega, se for necessário, e que será necessário dar uma ajuda aos bancos, e para financiar investimentos e para financiar medidas de crescimento para a Grécia. Uma vez que há muitos ses em cima da mesa, parece que fica completamente excluída uma saída da Grécia da zona euro, ou ainda não? Não fica completamente excluída. Não, ao longo destes 5 meses, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca acreditei muito que a Grécia pudesse vir a sair do euro, porque ninguém quer ter esse ónus de ser responsável pela saída da Grécia. Mas o facto, e isso ficou provado no fim de semana, é que há Estados, nomeadamente do Norte, Estados Bálticos, na própria Alemanha, algumas fações onde se inclui Schäuble, que só já veem a Grécia a sair do euro e, portanto, não está excluído, porque se na quarta-feira, e isso é uma coisa que fica na declaração do Eurogrupo, estas medidas que Atenas tem que legislar e todas as outras que vai ter que discutir são requisitos mínimos para iniciar discussões e para se inscreverem num terceiro resgate. O que não quer dizer que as negociações para o terceiro resgate tenham sucesso. O Eurogrupo fez questão de escrever essa nota no documento, que a decisão final terá que se basear numa série de outras condições. Não é credível que, se Atenas cumprir tudo, e tendo o apoio neste momento de França, de Itália, do Conselho Europeu, da Comissão, do BCE, não é credível que Estados como a Finlândia ou como a Eslováquia consigam bloquear um acordo. Mas há o risco, e sim, de
Atenas não conseguir ter capacidade para implementar tudo o que é preciso. E o acordo é muito duro. O acordo, e sobretudo em termos de timing, são muito curtos. E nesse aspecto, Tsipras sai derrotado no meio disto tudo, porque acaba por ver o seu poder ainda mais legitimado no referendo e agora aceita medidas muito mais duras do que as que estavam previstas inicialmente. Sim, Tsipras, não há grandes vencedores, não há grandes vencidos, é verdade. Tsipras tem 2 vitórias com o referendo, as medidas que estão neste momento em cima da mesa, boa parte delas são as que já estavam e quando ele cancelou as negociações, mais um conjunto de outras medidas adicionais. A diferença é que ele estava a negociar medidas e estavam-lhe a exigir medidas para ele receber uma última tranche de um segundo resgate, que eram 7,2 mil milhões. Ele, neste momento, se isto correr tudo bem, pelas mesmas medidas, receberá quase 80 mil milhões. Portanto, estamos a falar de praticamente as mesmas condições para receber muito mais dinheiro. E depois é a questão da dívida, que nunca esteve em cima da mesa e nesta declaração da Cimeira Europeia fica explícito e fica um sinal forte de que vai haver pelo menos um período de carência maior antes de Atenas ter começado a pagar a dívida, juros mais baixos e prazos de pagamento ainda maiores. E isso, antes do referendo, nunca esteve em cima da mesa, era um fim-capé dos credores. E, portanto, estes são os dois pontos onde Tsipras poderá ganhar. Agora, como dizias, as condições são muito duras, os timings são muito apertados e, portanto, Tsipras politicamente vai ter problemas e aí é quase que como que uma desistência ou como uma rendição de Atenas aos credores. Se estas medidas não passarem no Parlamento grego, o governo grego pode cair? Se estas medidas não passarem no Parlamento grego, o governo pode cair. E mesmo passando, não é líquido que não caia mais tarde, que não possa acontecer uma coisa do género de o governo ficar a negociar o terceiro resgate ser implementado e depois não tendo condições achando que não tem condições para governar, marcar eleições antecipadas. Tu que tens acompanhado de perto este tema, como é que te parece que a Europa tem lidado com a questão grega? Enfim, muitos avanços e recuos também do lado dos líderes europeus. Sim, lá está. Não havendo vencedores nem vencidos, há quem saia melhor e pior na fotografia. A Europa não tem lidado nada bem com esta questão, mas é um bocado que o histórico da União Europeia é isto. Já há 2 anos com o Chipre houve uma maratona de 14 horas de cimeira para se encontrar uma solução. Para o segundo resgate da Grécia é a mesma coisa. A União Europeia é perita em avanço e recuso até à última da hora e depois à última da hora uma maratona de 17 horas para um acordo que não é o menos mau, que não é bom. Luís Reis Pires, muito obrigada pela tua presença e análise nesta edição das